Deus abençoe isso é economia. Vamos aproveitar esse momento de ceia, graças a Deus. Glorificar ao Senhor. Estamos felizes com Jesus, amém, povo de Deus? Quem está feliz com Jesus, diga graças a Deus. A paz do Senhor para todos os irmãos, amém? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua caminhada espiritual. Hoje é um culto importante para a igreja de Deus, ceia do Senhor, e nós queremos glorificar a Deus por isso. Também queremos louvar a Deus pela vida da obreira Elisângela, por mais uma longa vida que o seu Deus lhe concede, que todas as bênçãos espirituais e materiais sejam sobre sua vida e sua família. Que Deus abençoe. Deus abençoe a igreja que vem lá do nosso cidade, do pastor Nildo. Que Deus esteja abençoando nossos irmãos e que a graça do Senhor esteja sobre vocês. A mãe do nosso irmão Patrícia seja presente conosco, principalmente nesse momento importante de ceia. Que Deus abençoe. Brenda lá atrás, que Deus abençoe a comunidade de Teias. Que o Senhor esteja abençoando de forma maravilhosa a vida dessa igreja, os nossos visitantes já apresentados. Irmãos, um aviso: o Mastro Lilás, já foi dito pela pastora Helena e a pastora Bia, só tem a ver com mulheres, amém? Então nós homens estamos descartados, pastor mulheres, tá? Então as mulheres, não é? Se encarreguem mais uma companheira, uma amiga, uma vizinha, um colega de trabalho. Irmãos, eu tive a oportunidade de ver os brindes, não é? Que vão ser ofertados. Irmãos, a categoria, graças a Deus, daquilo que vai ser aqui presenteado para as mulheres é coisa extraordinária, amém? Então aproveite os momentos bons, porque é desses que Deus tem preparado para nós, para a sua igreja. Aos nossos visitantes, nosso abraço, que Deus abençoe, estejam bem na casa de papai, porque é a sua casa, que Deus lhe abençoe em Cristo. Hoje é ceia do Senhor, e nós queremos aproveitar esse dia para fazer uma palavra de Deus aos nossos corações, a vida da igreja, e eu vou convidar você desde já a abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 13. Enquanto isso, agradecemos a Deus também pela vida da irmã Fátima, esposa do pastor Abinese, Sofia, que hoje também aqui conosco está para participar dessa ceia do Senhor. Deus continue abençoando o seu povo. Mateus capítulo 13, glórias a Deus. Mateus capítulo 13. Louvado seja o nome do Senhor. Só vou pedir às obreiras para diminuir um pouco a intensidade dos ventiladores aí, por favor. Só diminuir só mais a intensidade dos ventiladores. Amém, glória a Deus. Encontrou Mateus capítulo 13, graças a Deus. Os versículos que vamos ler, 44 a 46, meus irmãos. Queremos louvar a Deus também pela vida do evangelista Evandro. Ele está numa tarefa, não é? Importantíssima para a vida da igreja nesse momento. Nós entramos como um ano da restauração e Deus tem feito coisas maravilosas em nosso meio. E ele está nesse compromisso, nessa incumbência, não é? De, graças a Deus, pegar as imagens e poder levarmos aos irmãos. Então você que ainda não ouviu as nossas imagens através do trabalho da igreja, você já procure para que você possa também partilhar, poder abençoar a igreja com a sua participação. Assim nos diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 13, versículo 44 e 46. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Eu vou ler novamente para que fique guardado no seu coração, na sua mente.
O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Digam glória a Deus. Glória! Louvado seja o nome do Senhor. Deus! Irmãos, nessa ceia e nesse domingo nós queremos falar sobre o tesouro escondido. Nós já temos dito em outras oportunidades que coisas valiosas, coisas preciosas, não fica assim ao acesso de qualquer pessoa ou de todas as pessoas. Todas as coisas muito preciosas, muito valiosas, são bem guardadas, bem protegidas, para que elas não sejam violadas ou até mesmo subtraídas. E Jesus ele faz uma comparação, ele faz uma parábola melhor. Jesus está dizendo uma parábola aos seus discípulos de uma grande importância para a vida da igreja, para as nossas vidas, que é a parábola do tesouro escondido e a parábola das pérolas preciosas e a pérola de grande valor. E nessa noite nós queremos pedir ao Senhor que traga a revelação dessa ceia, para que eu e você, na verdade, possamos guardar o bom tesouro, procurar o bom tesouro, ou tesouro escondido, do qual, na realidade, nós precisamos ter acesso a ele. Mas você dirá: pastor, eu já encontrei o tesouro escondido, eu já encontrei a pérola de grande valor. E glória a Deus por isso, porque você está se referindo a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós sabemos que Jesus é o tesouro glorioso que Deus preparou para a sua igreja. Ele é a pérola de grande valor que nós, na verdade, a encontramos e trouxemos para a nossa vida. Mas Jesus está aqui, meus irmãos, trazendo algumas parábolas para a multidão. Os irmãos sabem que sempre existiram as multidões em torno de Jesus. Mas as multidões que vinham à procura do Senhor Jesus, eles vinham porque as palavras de Jesus eram palavras extraordinárias, muito mais valiosas, muito mais interessantes do que os ensinos dos rabinos daquela época. E eles vinham para ouvir o Senhor Jesus, vinham para ver seus sinais miraculosos, a ponto de admirarem acerca do Senhor Jesus. Porque no momento que Jesus está na sua terra, na sua pátria, eles dizem: onde vem tamanha sabedoria? Quem lhe ensinou tais coisas? E esses sinais, de onde ele adquiriu para que pudesse ser realizado? Não conhecemos a sua família? Não sabemos quem ele é? Seu pai, sua mãe, falando de Maria, falando de José, seus irmãos. E falando isso, na verdade, Jesus chega até a dizer que um profeta da sua terra, um profeta da sua casa, ele não é honrado como deveria ser honrado. Um profeta da sua terra, muitas vezes, ele não recebe os louros que recebe aqueles que muitas vezes de fora vêm e nós não conhecemos. Jesus chega a falar isso, porque Jesus está falando do tesouro escondido. Eu queria saber nessa noite se você já encontrou esse tesouro para a sua vida. Porque quando você encontra um tesouro escondido, você encontra os mistérios dos céus. Você encontra os segredos dos céus. Não é somente encontrar o tesouro escondido, mas é saber fazer uso desse tesouro no qual você encontrou. Eu acredito que talvez, se alguém trouxesse pedras preciosas aqui nessa noite, ou quem sabe um dia à noite, e nos mostrasse,
talvez não soubéssemos identificar essa pedra por ser ignorantes com respeito ao conhecimento, aos conhecedores, e poderíamos tratar como algo, com bijuteria, com pedras, na verdade, que são sintéticas, que não têm a importância que tem um diamante verdadeiro, ou pedras preciosas, um rubim ou outras. Mas Jesus está falando algo que o povo naquela época sabia. Não havia, meus irmãos, bancos e banqueiros para poder guardar as riquezas. E diz a palavra do Senhor que eles escondiam os seus tesouros para não serem roubados. E muitas vezes aquelas pessoas que escondiam os seus tesouros vinham a falecer, e o tesouro ficava ali perdido naquele lugar. Mas um homem, ele vem caminhando e se dá, ele se depara com aquele tesouro escondido. E quando ele acha aquele tesouro escondido, ele vê que é algo muito precioso. Ele esconde novamente e vai buscar agora comprar aquela propriedade. Já o outro, que é um negociante, é um homem de negócio, que sabe fazer negócio, e ele está à procura de pedras preciosas. Ele sabe o que é pedras preciosas, e ele está à procura de pedras preciosas. Mas aquele homem que negocia pedras, ele localiza uma pedra de grande valor, e ele vende tudo que tem para adquirir aquela pedra de grande valor, porque ele conhece pedras preciosas. Em se tratando do reino dos céus, onde você se encaixa nessas duas parábolas do Senhor Jesus? A parábola, na verdade, meus irmãos, ela é uma história contada por Jesus, na realidade, onde o Senhor Jesus, ele faz essa narrativa alegórica para nos contar algo significativo para as nossas vidas. E como foi que você encontrou o Evangelho? Você se esbarrou com o Evangelho? Talvez tenha pessoas aqui nessa noite que se esbarrou com o Evangelho. Você não estava à procura do Evangelho, mas você se esbarrou com o Evangelho. E quando você se esbarrou com o Evangelho, com o tesouro escondido, você guardou. Você já viu uma pessoa, nós que viemos da fé de muitos anos, uma pessoa que ele tem uma vida mundana, ele tem uma vida sem Cristo, mas ele encontra, ele esbarra com o Evangelho, e ele vai para dentro da sua casa, onde ninguém está acostumado com aquilo, e ele chega com aquela coisa dentro do seu coração, ele chega com aquela coisa dentro da sua alma, querendo contar, querendo revelar, mas sem saber se pode ou não naquele momento revelar. Mas ele sabe que ele tem que vender tudo. E esse vender tudo, na verdade, é renunciar coisas que muitas vezes para si eram muito preciosas. Amizades do bar, linguagem imprópria, que cristão não deve andar com ela em sua boca, maledicência e outras coisas que você pode nesse momento imaginar de tudo isso que o mundo oferece. Mas ele tem que vender tudo para adquirir de fato esse tesouro, porque para adquirir esse tesouro chamado Jesus, para abraçar este Evangelho, nós precisamos e tivemos que abrir mão, e temos que a cada dia abrir mão. Amém, povo de Deus? Você está me compreendendo? Mas pode ser que na verdade você é aquela pessoa, um negociante. Quem sabe tem alguém aqui que gostava de estudar religião, ou gostava de estudar a Bíblia. Nossa irmã Nalva, ela é uma das pessoas mais, entre as antigas da igreja, ela está entre as antigas, e ela gostava de ler a Bíblia, ela conta seu testemunho. Ela era religiosa, mas gostava de ler a Bíblia, não era assim, irmã, de investigar a Bíblia. E aí ela foi investigando a Bíblia, procurando que Deus lhe desse a revelação, para encontrar. Ela tinha nas suas mãos as pérolas, as pedras preciosas, mas ela queria de fato encontrar pérola de grande valor.
Você entendeu? Então pode ser que você seja aquela pessoa que vinha estudando e começou a investigar as Escrituras, e ao investigar as Escrituras você se deparou com essa situação. Você percebe que eu disse no princípio que Jesus ele falava com as multidões. Olha o que a palavra de Deus está a nos dizer aqui em Mateus capítulo 13, versículo 10 e versículo 11. É um questionamento dos discípulos de Jesus, porque diz assim: os discípulos aproximaram-se dele, de Jesus, e perguntaram, Mateus 13, versículo 10: por que falas ao povo por parábolas? Jesus, ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Você entendeu? Você entendeu? Para você ter esse tesouro, para você ter esse tesouro, um conjunto de coisas espirituais da parte de Deus virá para a sua vida. E é aqui que entra, na verdade, essa questão que nós estamos colocando. Jesus começa as parábolas, são 7 parábolas aqui em Mateus 13. Jesus começa com as parábolas com a multidão, mas as últimas 3 parábolas que nós lemos, 2, o tesouro escondido, a pérola de grande valor e a parábola da rede, essa Jesus ele ensina particularmente a seus discípulos. Tem coisa, povo de Deus, que é para a multidão, porque a multidão está atrás de cura, está atrás de bênçãos, de prosperidade, de ouvir uma palavra bonita, mas os discípulos estão interessados em conhecer os mistérios do reino de Deus, a profundidade do reino. Os discípulos estão querendo conhecer melhor a pérola de grande valor, o Senhor Jesus, conhecer melhor, não só como você abre a internet aí, a gente quer falar do Jesus histórico, do Jesus que pisou por esse mundo. Outros querem questionar se Jesus existiu, deixou de existir. Esse aí faz parte das multidões que pega nas pérolas preciosas, mas não encontrou a pérola de grande valor. E aqui nós vemos, meus queridos, que Jesus, nessas últimas 3 parábolas, maravilha, o tesouro escondido, da pérola de grande valor e da rede, ele fala particularmente com seus discípulos. Deixa eu para você entender o que eu estou dizendo. Mateus 13, versículo 34. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Versículo 34. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Versículo 36. Então ele deixou a multidão, Jesus deixou a multidão e foi para casa. Preste atenção. Estando Jesus lá em casa, seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. As multidões ouviram, participaram de coisas, mas é os discípulos que têm a oportunidade de conhecer o tesouro escondido, a pérola, os mistérios do reino dos céus. E você está aqui nessa noite para isso, para a glória de Deus. Quando Jesus explica essas parábolas, e Jesus explica a parábola do joio, depois Jesus dá a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola preciosa, a parábola das redes, e Jesus pergunta a eles no versículo 35 de Mateus 13. Então perguntou Jesus: vocês, discípulos, você que está sentado aqui nessa noite, vocês entenderam todas essas coisas? Porque a multidão ouvia, mesmo sabendo que em parábolas eram coisas que eles estavam entendendo, de coisas, um tesouro escondido, eles estavam entendendo tudo que Jesus estava falando, de um tesouro escondido. Pérola de grande valor, já ouviram falar muito, podia não ter, mas já ouviram falar muito de pérolas preciosas. Mas Jesus pergunta, então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas?
Olha a resposta deles. Sim, responderam eles. Amém, povo de Deus. Irmãos, a revelação do Cristo e das coisas espirituais são para aqueles que possuem o Espírito Santo. Só vai entender as Escrituras porque quem é formado em direito lê as Escrituras e faz às vezes uma explicação ou usa a Bíblia muitas vezes em suas defesas de uma forma extraordinária. Quem estuda filosofia entende muito e lê sobre as Escrituras e outros mais. Mas irmãos, mas compreender o tesouro escondido, colocar a mão na pérola de grande valor, só aqueles que possuem o Espírito Santo, só aqueles que estão em Cristo Jesus. E aqui nós vemos, meus irmãos, em Mateus 16, 17, não precisa você abrir, porque você vai, quando eu repetir, eu falar, você vai lembrar. Jesus pergunta: o que dizem os homens, as multidões, que sou eu? Ou quem sou eu? Um diz que tu é Jeremias, outro diz que tu é o profeta, outro diz que tu é fulano, beltrano, ciclano. Jesus diz: eu quero saber de vocês que estão sentados no banco da nova esperança. Eu quero saber de vocês, meus discípulos, quem diz os homens que sou eu? Porque você abre a internet aí e se você começar a dar ouvido aqui, você se desvia do caminho, você se torna um incrédulo. Se você está ouvindo certas coisas que estão ali, você começa a desacreditar em coisas espirituais que antes, quando você vivia no primeiro amor, você acreditava. Mas o Senhor Jesus está perguntando: e vocês, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém, meu Deus. Jesus imediatamente diz a ele: não foi carne e sangue que te revelou esse mistério. Amém, meus irmãos? Amém, povo de Deus? Então, povo de Deus, se você quer conhecer esse tesouro escondido, se você quer colocar a mão nessa pérola de grande valor, você tem que se envolver com Cristo e com sua palavra. Não é simplesmente mudança de religião, não é simplesmente levantar da mão, não é simplesmente entender que abraçou uma fé, é viver a proposta de Cristo para as nossas vidas, porque nós, meus irmãos, crescemos com certeza espiritualmente, através da evolução nossa moral espiritual. Amém, povo de Deus? E aqui o Senhor Jesus faz essa colocação, mas em Isaías capítulo 45, versículo 3, que já foi lido aqui antes, em outra mensagem, outro pregador aqui sobre esse ponto desta igreja, que o Senhor Jesus em Isaías 45, 3 diz assim: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Deus não dá os tesouros escondidos e as riquezas encobertas a qualquer pessoa. Deus não está pronto a pegar os tesouros escondidos e as riquezas encobertas e lançar à mão de qualquer pessoa. Ele vai dar aquele que possui o Espírito Santo. Ele vai dar aquele que busca a sua face. Ele vai dar aquele, na verdade, que busca o seu nome, que vive em Cristo. Ele vai dar a esta igreja que aqui nessa noite está para receber do corpo e do sangue do Senhor. Mas uma coisa eu tenho a dizer a você que está aqui nessa noite: se você não alcançar a maturidade, diga maturidade, ou deixar de ser criança espiritual, menino, você não vai conhecer esse tesouro. Você não vai botar a mão nesse tesouro. Você vai viver no meio de crente, você vai viver no meio de igreja, você vai ter Bíblia na mão, você vai ser batizado nas águas, quem sabe ter batizado no Espírito Santo, mas não vai, na verdade, conhecer os mistérios do reino dos céus. Olha o que o apóstolo Paulo
ele está a dizer aos Gálatas, meus irmãos. Olha o que Paulo está referindo aqui aos Gálatas. Gálatas capítulo 4, de 1 a 7, só para você ter entendimento. Paulo diz assim aos Gálatas. Os Gálatas ficavam na Galácia, não é? Era como um estado de várias cidades. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, enquanto o herdeiro, diga eu sou herdeiro. Porque a Bíblia diz que Cristo é herdeiro de Deus e nós somos co-herdeiros com? Nós somos co-herdeiros com Cristo. Então nós também fazemos parte dessa herança, somos herdeiros. Mas a Bíblia diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo ou servo em outras traduções, embora seja dono de tudo. Olha, eu sou filho, eu entreguei minha vida a Jesus, eu sou servo do Senhor, eu me batizei nas águas, eu me batizei no Espírito Santo. Mas se você continua menino, fazendo coisas de menino, atitudes de menino, vivendo como um menino espiritual, sem maturidade, você acredita que você encontrou o tesouro escondido? Colocou a mão na pérola de grande valor? Estaríamos muito enganados. E aí a palavra de Deus diz o seguinte: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, ou ainda é menino, em nada difere do escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, a fé ainda éramos iniciantes na fé, vivíamos ainda bebendo leite, tendo atitudes de criança. Amém, povo de Deus? Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filho. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quando o menino herdeiro rico, quando ele ainda é menor, ele nada difere do escravo que está dentro da casa. Por quê? Porque ele ainda não tem discernimento, ele ainda não tem conhecimento. Ele está dentro da casa, diga casa. Ele está dentro da igreja, ele vive as coisas da igreja, ele participa das coisas da igreja, ele faz tudo o que o crente faz, mas é menino. Mas é menino, ele não difere nada do escravo, daquele que não tem conhecimento nenhum. Mas quando ele se emancipa, né? Tem uma pregação do pastor Jerônimo Norte da Silveira, se não me engano é dele, não é? Quando Isaac se desmamou, Abraão fez uma festa. É uma pregação linda. Porque quando você deixa de ser menino, quando você desmama, quando você, na verdade, procura desenvolver espiritualmente, você começa a saber lidar com esse tesouro. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus, meus irmãos. Então, povo de Deus, vamos entender essa questão para que o Senhor Deus possa nos abençoar. Como hoje é a ceia, nós vamos aqui deixar essa palavra ao seu coração. E deixando ao seu coração, eu quero dizer a você que quando você encontra esse tesouro escondido, você encontra o caminho das bênçãos espirituais. Sabe por que muitos crentes vivem debaixo de maldição? Sabe por que muitos crentes não prosperam? Muitos outros até tendo tempo, porque ele não deixou de ser menino. Ele está na igreja fazendo coisa de menino. Ele está na igreja, ele tem atitude de menino. Ele está na igreja com a mesma altura do escravo. Ele não tem ainda
discernimento, ele não conhece ainda a riqueza que possui. Porque se ele conhecesse a riqueza que possui, ele sabia o valor daquele tesouro. Aí o homem vendeu tudo que tinha. Talvez a sua esposa, a sua família, disse assim: meu marido enlouqueceu porque ele está vendendo nossas coisas para comprar aquele campo velho, para comprar aquela localidade. Mas ele sabia o que tinha ali. É aquela pessoa que encontra com Jesus, aceita Jesus como Salvador. Depois é que sua família vai descobrir a preciosidade que ele descobriu. E aí depois a esposa ou o filho vai dizer: olha, eu critiquei, eu briguei com minha esposa, eu briguei com meu esposo, eu briguei para ele não seguir o Senhor, mas depois eu vi a besteira que eu fiz, da valiosidade desse tesouro, da preciosidade dessa pérola de grande valor. Então você, no momento que você encontra esse tesouro, você começa a desfrutar das bênçãos espirituais. Amém, povo de Deus? Aí Jesus encerra, para encerrar também essa palavra, Jesus encerra a sua fala das parábolas da seguinte forma: no versículo 52 do capítulo 13, Jesus encerra dizendo: ele lhes disse, por isso todo mestre da lei. Quem é o mestre da lei? Os escribas. Naquele tempo a maioria do povo sem uma instrução de pegar a caneta, de fazer. Então os escribas eram muito importantes, eram versados na verdade, eram versados na escrita, no fazer os rolos, no transcrever, eles eram importantíssimos. Aí Jesus disse, tendo, versículo 52, ele disse, por isso todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Amém, por Deus? Aprenda a separar as coisas novas das coisas velhas. Se você não fez isso ainda, você é menino. Você não cresceu ainda, você está pegado a determinadas coisas. Aprenda a separar para você viver. Desmame. Amém? Eu quero pegar a mensagem do pastor Gerônimo, não para não embaraçar as coisas, mas desmame de certas coisas. Amém, povo de Deus? Aprenda a caminhar sozinho. Vire adulto. Deixe de ser menino. E abrace esse tesouro glorioso, porque Jesus disse que por isso todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus, todo mestre da lei, ele é como Jesus comparou o mestre da lei, não é o pai como mestre, não, é o mestre como, não é o mestre como o pai, que do seu bom tesouro ele tira coisas boas e coisas velhas. Ele sabe separar as coisas. E se eu e você fizer isso, nós só vamos avançar. Nós só vamos crescer. Nós só vamos prosperar. Nós só vamos ser abençoados. Nós só vamos andar para frente. As bênçãos vão nos alcançar. As vitórias vão chegar nas suas mãos. Você vai conhecer os mistérios do reino de Deus. Digo graças a Deus. Nós queremos nesse momento em nome do